Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal que tem como objetivo ajudar você nessa tão difícil missão de envelhecer bem. Envelhecer fica feio, né? Gerenciar o seu processo de envelhecimento. É que quando a gente fala envelhecer, parece que envelhecer é como se fosse uma praga na vida, né? Eu não quero ficar velho. Realmente, o que eu busco ensinar vocês aqui é que vocês não sejam velhos, tá? Que vocês sejam antigos, que é bem diferente ser velho e ser antigo. Um fogão velho é um fogão que tem que ir pro lixo. Um fogão antigo, ele pode estar inteirinho, com os bicos limpinhos, fazendo chama e ajudando você a continuar usando ele como um utensílio doméstico, né? O problema é que quase toda a humanidade está chegando ao fim da vida velho, né? E isso é ruim, porque isso é ter dor nas articulações, é estar fazendo hemodiálise toda segunda, quarta e sexta, é estar realmente doente, né? E a gente busca aqui, obviamente, não como promessa, porque eu não posso prometer que se você seguir a cartilha da saúde, você não vai adoecer. Essa promessa eu não posso fazer, ela é muito forte. O que eu posso te dizer é que, obviamente, se você souber cuidar do teu corpo, administrar esse corpo humano, sabendo como se alimentar, como se exercitar, é muito mais fácil de você conseguir atingir esse objetivo de chegar lá numa terceira ou por que não quarta idade, com o corpo saudável, sem dor, tudo funcionando. E para isso, por que eu trouxe esse discurso todo? Porque, obviamente, para que você aumente as chances de conseguir chegar próximo aos 90, 100 anos com qualidade de vida, é fundamental pensar, pelo menos pensar, em fazer uso, se utilizar de um recurso que hoje é muito discutido, mas ao mesmo tempo já muito bem embasado cientificamente, que é o uso da terapia de reposição hormonal na menopausa, tá? Eu já fiz vídeos aqui sobre isso, sobre menopausa. Sexta-feira passada eu trouxe um tema polêmico aqui também, falando sobre a progesterona e quando começar a repor. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre como repor hormônio em uma mulher que está no climatério ou que está na menopausa. Por quê? Porque justamente a narrativa que eu trouxe aqui, né, é muito mais fácil garantir que o corpo humano tenha, vamos dizer assim, uma diminuição da velocidade do impacto do tempo no corpo quando a gente está fazendo reposição de hormônio. E é fácil de entender por quê, né? O que é o conceito de um hormônio? O hormônio é um segundo mensageiro. O hormônio, ele manda mensagens para as células, né? Então as células, elas só vão saber o que elas têm que fazer se alguém avisar para elas. No caso, esse alguém são os hormônios, né? Por exemplo, a tireoide. Como é que a tireoide sabe se ela tem que produzir o hormônio T3 e T4? Quem conta para ela? Como é que a tireoide vai saber se está na hora de ela produzir mais hormônios tireoidianos ou ficar paradinha sem produzir? Quem vai contar para ela é um hormônio produzido pela hipófise chamado TSH, hormônio estimulante da tireoide. Ou seja, se eu tenho TSH, que é um hormônio, chegando até a tireoide, esse TSH, ele sinaliza que a tireoide tem que trabalhar. Então é assim que agem os hormônios, mandando sinais para o corpo, estimulando células, freando células. Então é importantíssimo a gente manter todos os nossos hormônios funcionais o máximo do tempo possível. Especificamente falando de terapia de reposição hormonal da menopausa, a gente enfrenta ainda muitos tabus lá da época em que se bebia guaraná com rolha, onde alguns estudos utilizando hormônios sintéticos, principalmente o Premarin, que era um hormônio usado na reposição hormonal da mulher, que era derivado do xixi da égua. Então se tirava do xixi da égua um hormônio sintético
que ao ser colocado em contato com a mulher, mostrou através de uns estudos lá que ele poderia estar aumentando o risco de câncer. Depois esses estudos foram revistos, a informação não era bem essa e depois de algum tempo esse tipo de hormônio deixou de ser uma oferta inteligente e outros hormônios naturais, bioidênticos, deram a vez para que a mulher pudesse então fazer uma reposição hormonal com muito mais segurança. Mas ainda enfrentamos os mesmos tabus, tanto por conta dos pacientes quanto por conta dos próprios profissionais médicos que ainda têm esse medo frenético de repor hormônio nas pacientes. E aí o que acontece, tá? Eu ouço duas narrativas dentro da comunidade médica que eu particularmente eu não concordo com nenhuma das duas, tá? Uma narrativa é aquele médico que talvez, sei lá, está formado há 40, 50 anos, não tem esse hábito de estudar, de baixar um artigo científico novo, de se atualizar. Ele vai para o consultório todo dia fazer o que ele aprendeu há algumas décadas atrás e ele então, portanto, ainda carrega esse medo de fazer a reposição hormonal por conta daqueles estudos lá de 1980. E aí o que esse médico fala? Ele fala assim, não, Deus o livre, fazer reposição hormonal é quase que uma sentença de câncer, de mama principalmente, né? Então, é uma narrativa de que a reposição hormonal, ela vai trazer um câncer para ti. Em contrapartida do outro lado, eu ouço muitos médicos, principalmente dessa área integrativa, medicina funcional, falando algo que eu acho muito forte, falando assim, olha, os hormônios bioidênticos são totalmente naturais e, portanto, totalmente seguros. Não existe risco de câncer com reposição de hormônio bioidêntico. Olha, é forte essa afirmação. Eu também não concordo com ela e vou dizer por quê, tá? Você que segue esse canal, tenho certeza que você vai ter inteligência para entender aqui o raciocínio que eu vou criar. O que acontece? Vem comigo. A gente não tem vários históricos no Brasil, no mundo inteiro, de pacientes mulheres que estão lá pelos seus 35, 40 anos de idade e elas não estão na menopausa, estão produzindo os seus próprios hormônios e lá pelas tantas elas descobrem que elas têm um câncer de mama, tá? E o câncer de mama é importante salientar que ele não existe só um tipo de câncer de mama, existem vários. Um deles é o que a gente chama de hormônio dependente. Um deles, tá? Que é aquele câncer de mama que se desenvolveu por conta do estrogênio e da progesterona, que a mulher produzia. Ou seja, ela não passou nenhum gelzinho no corpo, ela não repôs nenhum hormônio e mesmo assim ela teve um câncer pelos próprios hormônios, tá? Aí depois existem outros, existe o câncer de mama triplo negativo, que não tem nada a ver com hormônio. Enfim, um dos tipos de câncer de mama tem relação com hormônio, tá? Onde é que eu quero chegar com isso? Veja bem, se existe a possibilidade de a paciente produzir os seus próprios hormônios e esses hormônios estarem relacionados a um câncer de mama, como é que eu vou dizer para essa paciente que ao repor um hormônio natural bioidêntico, o que significa bioidêntico? Bioidêntico ou isomolecular, é a mesma coisa, significa um hormônio idêntico ao que ela produzia lá pelos seus 35, 40 anos e que podia dar um câncer de mama nela. Então, se eu estou dando um hormônio idêntico ao que ela produzia, a narrativa deveria ser a seguinte, olha, a reposição hormonal com hormônios bioidênticos, ela te trará o mesmo risco de câncer de mama que você tinha antes de entrar na menopausa. Essa é a narrativa que, na minha opinião, faz mais sentido, é mais verdadeira. E aí, quando eu falo isso para a minha paciente diz o seguinte, mas Samuel, então não faz sentido eu fazer uma reposição
hormonal, porque é muito mais seguro para as minhas mamas a menopausa. Uma vez que eu não produza mais hormônio e eu não estou repondo hormônio, eu tenho menos risco de câncer de mama. Não é? A paciente está correta, corretíssima. É muito mais seguro não repor hormônio quando eu estou olhando apenas para as mamas da mulher. Mas aí vem toda essa questão de uma medicina funcional, integrativa, que não deve olhar para o paciente só como um par de mama, só como um coração, só como um cérebro, e sim como um ser sistêmico. E aí o que eu tenho aqui de informação? A primeira causa de morte na mulher menopausada, veja bem, a maior causa de morte na mulher menopausada é a fratura de quadril, por queda. A mulher cai e quebra o quadril. Quebra por quê? Porque ela tem uma doença osteoporótica, né, nos ossos, e ela caiu e quebrou o quadril. Isso aqui é a primeira causa de morte. E o que a gente sabe? Que a reposição, a terapia de reposição hormonal diminui expressivamente o risco disso aqui acontecer, tá? Outra coisa, a mulher, até chegar na menopausa, a mulher infarta 5 vezes menos do que homens. Olha só, a mulher infarta 5 vezes menos que homens. Por quê? Porque o estradiol que ela produz, ele tem comprovadamente, cientificamente, benefício de proteção cardiovascular. Quando o estradiol declinou, porque a mulher entrou na menopausa, aí a mulher passa a infartar mais do que o homem. E aí eu tenho a segunda causa de morte na mulher menopausada, infarto. Segunda causa de morte, que a gente sabe também, cientificamente provado, que quando ela faz a reposição do estradiol, eu tenho então um benefício como proteção cardiovascular, diminuindo então a segunda maior causa de morte na mulher menopausada. Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar o que eu estou querendo trazer, mas olha só, se eu ficar olhando só para as mamas desta mulher e, portanto, falar que não, Deus o livre, isso daqui é veneno para tuas mamas. Quem sabe essa mulher não chega nem viva aos 70 anos, nem as mamas dela... O que adiantou? As mamas estão super protegidas, mas ela não sobreviveu para viver com as mamas lindas e perfeitas, entendeu? Porque o câncer de mama, ele não está nem aqui nas primeiras causas de morte dessa mulher. Então, eu costumo brincar com a minha paciente na consulta. O que eu falo para a paciente? Eu olho assim, eu estou aqui em Porto Alegre atendendo e eu vejo que a paciente, ela é talvez aqui de Santa Maria, interior do Rio Grande do Sul, né? Sei lá, 200, 300 quilômetros longe. Eu falo para ela assim, você pegou o teu carro e dirigiu até Porto Alegre. Você tinha um risco de morrer na estrada. Mas por que você veio até a consulta? Mesmo com o risco de se acidentar e morrer na estrada? Porque você fez na tua cabeça, inconscientemente, você fez um cálculo, né, de risco-benefício. O quanto essa consulta aqui de hoje pode te trazer benefício e melhorar a tua qualidade de vida. Então você pensou, poxa, mas o risco de eu morrer na estrada vindo até a consulta é tão pequeno perto do benefício que essa consulta pode trazer. Porque se fosse para a gente viver em segurança total, não sai de casa, ela não devia vir para a consulta, porque ela tinha um risco de se acidentar no caminho. Então, o raciocínio aqui é mais ou menos o mesmo. A reposição hormonal na mulher, ele vai trazer um aumento mesmo a reposição com bioidêntico, pode trazer um aumento do risco de câncer de mama? Pode, estou dizendo que pode. É tão pequeno e obviamente isso não é igual para todas as mulheres, né? Tem que avaliar e essa é a função do médico, né? Avaliar quem é a mulher, porque essa mulher ela pode ter um polimorfismo do gene BRCA1 ou BRCA2, né? Que são os polimorfismos para câncer de mama. Eu tenho que avaliar várias coisas, né? Tem mulher que vai ter mais risco, mulher com menos risco, mas eu quero dizer o seguinte, os benefícios da reposição hormonal, eles podem ser
muito maiores do que os riscos que eu posso estar colocando essa mulher. Então, todo o tratamento médico, quase todo o tratamento médico, ele é baseado nessa balança do que eu tenho de risco versus o que eu tenho de benefício. E a terapia de reposição hormonal, ela não é diferente disso. Mas aqui vale a pena eu fazer um gancho muito importante, que eu já estava até esquecendo. Olha o que eu disse. Eu disse que a mulher de 35, 40 anos, ela pode ter um câncer de mama que pode ter sido causado pelos hormônios que ela mesma produz. E isso parece uma coisa meio anti-Deus, assim, né? Porque, meu Deus, como é que o Criador, como é que a pessoa que fez esse corpo humano, ele colocou ali dentro um estrogênio que vai causar um câncer de mama? Não é bem assim, tá? Por quê? Vamos lá. O estrogênio que o corpo da mulher produziu, o estradiol aqui, por exemplo, ele não foi produzido no corpo para gerar um câncer de mama, de forma nenhuma. Só que o que acontece? Todo hormônio, ele tem que ter um metabolismo hepático, ele vai sofrer um metabolismo hepático, né? Em algumas fases. O estradiol, ele precisa da fase de glucoronidação hepática, ou mais de uma fase, transsulforação, glucoronidação hepática, e ele vai ser oxidado, transformado em frações. Vai ter uma fração que chama 2-hidroxiestrona, outra fração 4-hidroxiestrona, outra fração 16-alfa-hidroxiestrona, e nem todas essas frações elas são boas. Eu tenho frações aqui que são protetoras do câncer de mama e eu tenho frações que são causador, aumenta a probabilidade de câncer de mama, entendeu? Quem faz esse metabolismo aqui no fígado é uma enzima chamada CYP1A1, tá? A CYP1A1, que é uma enzima de um complexo chamado complexo do citocromo P450, que é um complexo hepático que faz o metabolismo de quase tudo que você consome, essa enzima específica é responsável por metabolizar o estradiol ou numa fração boa para a mulher ou numa fração ruim para a mulher. E agora vem a parte mais importante de saber que isso daqui não é uma questão de sorte ou de azar. Se você vai metabolizar mais para o lado bom ou mais para o lado ruim, depende do quê? Do seu estilo de vida. Sabiamente, cientificamente, a gente sabe que o que mais impacta negativamente no metabolismo do estradiol é a obesidade. A obesidade. Quanto mais gordura visceral, mais circunferência abdominal essa mulher tiver, mais ela vai aumentar as chances de usar um hormônio bom que o corpo produziu, ou talvez que ela está repondo, né? Porque aqui seria a mesma coisa, ela vai converter isso num hormônio ruim, tá? Então, a obesidade é o primeiro, e depois, obviamente, eu tenho aqui outras, né? O álcool está muito associado ao câncer, o cigarro, né? O tabagismo, o sedentarismo, tudo isso vai piorando. Então, não dá para a gente acreditar em sorte ou azar aqui em relação ao câncer, né? Isso está muito associado ao estilo de vida, tá? Então esse vídeo aqui, ele é um vídeo esclarecedor nesse primeiro bloco aqui, nesse primeiro momento, para a gente entender essa narrativa. Por que a gente repõe um hormônio na mulher, então? Como é que é a cabeça do médico? O que ele está pensando? Risco, benefício? Os benefícios da reposição hormonal, eles são hoje muito consagrados, não existe como negá-los, mas, obviamente, como eu disse, sempre tem que passar por uma avaliação médica para saber como repor, né? Quem pode repor, se essa paciente ela está obesa, ela está inflamada. Eu particularmente, eu não reponho hormônio em mulher sedentária, que tem resistência insulínica, que tem uma dislipidemia. Eu não faço, né? Eu digo para a mulher, você tem que merecer o hormônio. Não é simplesmente fazer durante os teus 50 anos tudo que você quis, chegou na minha frente aqui obesa,
sedentária, resistência insulínica, cheia de sintoma de menopausa e pedindo para eu melhorar essa qualidade de vida através do hormônio. Não vou prescrever, vai ter que chegar até mim merecendo essa reposição. E uma coisa muito importante de fazer na mulher, sempre pedir ultrassonografia das carótidas, né? Nessa mulher que chega, principalmente nessa que chega inflamada, com síndrome metabólica, é muito importante avaliar sempre as carótidas. Agora, o paciente chegou, ela está bem, eu decidi então que eu vou fazer a reposição hormonal. Como fazer? Esse aqui é um ponto importante porque nos últimos 10 anos, talvez, a gente transitou em várias formas diferentes, né? Teve épocas, o estudo da medicina é dinâmico, né? A gente sabe, nos últimos 30 anos, quantos alimentos que a gente primeiro falou mal, depois falou bem, depois fala mal, muita coisa muda, é dinâmico. Antigamente, quando eu comecei a fazer esse tipo de abordagem médica que eu faço hoje, e eu prescrevia para minhas pacientes a reposição de hormônio, eu fazia de uma forma, né? Eu lembro direitinho que eu dava um gelzinho de noite para a paciente passar, ela passava à noite estriol, estradiol, progesterona, tudo num gel. E de manhã passava testosterona num gel, né? Aí em 2018, se eu não me engano, existe um consenso dentro da ginecologia integrativa que é o REM, né? O REM é um encontro que acontece anualmente ou a cada 2 anos, onde são revisados todos os últimos estudos e tal, e a partir dessa revisão eles vão trazendo novidades, vão atualizando, né? O que está acontecendo aí, porque cada vez mais a gente tem amostras de pacientes que estão fazendo terapia de reposição hormonal, então fica mais fácil de fazer estudos observacionais, estudos científicos, e hoje está muito claro, hoje a nova, vamos chamar assim, diretriz, né? A nova não, a última, que já deve ter uns 3 ou 4 anos, a última diretriz da terapia de reposição hormonal, ela é enfática em trazer como que a gente deve repor o hormônio na mulher. Basicamente o seguinte, a progesterona que antes era prescrita em gel, hoje não mais. Hoje a progesterona ela é prescrita via oral à noite. Sempre à noite, né? Porque é o hormônio que ajuda no sono, dá um soninho gostoso. Usávamos ela via oral antes de dormir, agora também. Novas diretrizes dizem que é melhor tomar depois da janta, porque a progesterona pode ter uma melhor absorção com comida. Enquanto o estômago tem comida, a progesterona pode absorver melhor. E a gente usava o estradiol à noite também na paciente. E o que a gente sabe? Que lá na célula existe um receptorzinho de hormônio que ele disputa, tanto o estradiol quanto a progesterona, eles dividem espaço. Então tem uma competição de receptor, que eu não quero ela. O que eu faço então? Eu prescrevo para essa paciente o estradiol pela manhã. E esse estradiol eu posso prescrever ele tanto em gel quanto em filme orodispersível. O que significa isso? Não engolir. Ela não vai engolir. A progesterona ela vai engolir. O filme orodispersível é um filmezinho que cola no céu da boca, derrete no céu da boca e é absorvido pela própria mucosa, ou eu uso um gelzinho, que cada vez mais também vem sido trazida a informação de não usar o gel de estradiol perto da mama, né? A gente usava dentro do braço, não se usa mais perto da mama. Se coloca lá longe, né? Bota atrás do joelho, na face interna da coxa, e junto com esse gel aqui, dá para fazer inclusive um casamento aqui, colocar a testosterona quando essa mulher precisa, né? Porque muitas vezes a mulher vai entrar na menopausa, mas as suas adrenais vão começar a produzir testosterona, essa mulher então vai ficar alguns bons anos ainda com uma boa produção de testosterona, por isso que tem que sempre avaliar, né? Mas quando eu tenho que repor testosterona, eu boto junto com o estradiol no mesmo gelzinho que é passado pela manhã atrás do joelho ou dentro da coxa, né? Outro hormônio muito importante que
alguns momentos a gente tem que repor na mulher, é o DHEA, né? Que é o dehidroepiandrosterona, famoso DEA, e o DEA também sempre repor via oral. Aí eu posso usar tanto pela manhã ou se eu tenho paciente com insônia, às vezes eu posso também usar o DHEA à noite, porque o DHEA tem evidências que ele pode diminuir o cortisol à noite, né? Se a pessoa está com cortisol muito alto à noite, talvez o DHEA ele possa reduzir o cortisol. Então, aqui está um panorama geral no quadro, né? E o estriol? O estriol se usava muito, porque se achava que ele diminuía o risco do câncer de mama na reposição. Essas evidências todas foram derrubadas. Hoje não tem nenhuma evidência científica que mostra que o estriol ele possa ter algum fator protetivo no câncer de mama. Então o cenário de reposição é esse: progesterona comprimido à noite, estradiol e testosterona pela manhã num gelzinho ou num filme orodispersível, DHEA em comprimido via oral, tanto manhã quanto noite. Eu particularmente prescrevo sempre pela manhã. E, obviamente, não tem dose nenhuma aqui no quadro, porque a ideia é que isso aqui é algo extremamente complexo para que um paciente possa fazer sozinho. Então, mais do que nunca, procurar um profissional capacitado para ajudar você nisso. E se você, mulher, está passando por um momento desses de climatério ou de menopausa, do fundo do coração desejo que você possa encontrar a sua qualidade de vida na terapia de reposição hormonal, porque depois de muitas pacientes passando aqui pelo meu consultório e fazendo uso desse tipo de terapia, obviamente nas que eu identifiquei que poderiam ser pacientes a fazer, as merecedoras disso, dessa reposição, é evidente que são pacientes que melhoram muito a sua qualidade de vida, e por isso que eu sou um defensor desse tipo de terapia. Volto a dizer, quando a paciente é merecedora, quando o corpo dela está pronto e preparado para fazer esse tipo de tratamento com o menor risco possível. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilha com as amigas e, por que não, os amigos, né? Homens também precisam ajudar as suas mulheres, as suas esposas, suas filhas, talvez, a passarem por esse período da melhor forma possível. Então pega esse videozinho, joga lá no grupo de WhatsApp, que sempre vai ser útil para alguém que possa estar assistindo. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta toda semana de novos vídeos sobre saúde aqui para você. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.